quem não tá empolgado com a Copa do Mundo, pelo amor de Deus, velho. Deus, velho. Seleção brasileira começou muito bem, mas antes de falar do Brasil, vamos falar das outras seleções, né? Primeira seleção que a gente vai falar foi da sexta-feira passada, que foi a seleção dos Estados Unidos. Eu assisti esse jogo, foi um jogo que, pô, infelizmente ali pro Vietnã não deu nem graça. Especialmente porque elas não conseguiram criar muito perigo ali para os Estados Unidos, só deu os Estados Unidos basicamente, né? Não foi um jogo que os Estados Unidos também criou pra caramba, que foi aquele amasso de bola assim, mas como tem muito mais qualidade que o Vietnã, não teve dificuldade ali, as meninas não tiveram dificuldade para conseguir a sua primeira vitória na Copa do Mundo. Os Estados Unidos dominou o jogo inteiro, assim, o Vietnã não teve quase nenhum perigo, e acho que por serem favoritas, por serem atuais campeãs, é natural de se esperar que os Estados Unidos faça ótimas campanhas e ganhe. E é como eu falei, um papo que a gente conversou na semana passada. Copa do Mundo, torneio curto, fase de grupo, são 3 jogos. Você tem que ganhar, velho. Não pode simplesmente contar com uma possibilidade de uma matemática ali. Tem que ganhar para garantir para a próxima fase. E os Estados Unidos elas foram lá e ganharam, sem muitos sustos, sem muito brilhantismo também. Mas é o primeiro jogo, então tem essa questão também. Estados Unidos, grande favorito, mas, né, Brasilzão, vamos falar já daqui a pouco também. Temos mais futebol, mais jogos e mais seleções interessantes dentro dessa Copa do Mundo. Então, bora pro próximo jogo. A seleção do Japão amassou a Zâmbia, foi algo que eu tinha comentado já, né, que, pô, a seleção do Japão ali, uma das top 10 ali do mundo, seleção que já foi campeã, já bateu final, seleção muito forte, e não à toa que passou por cima da Zâmbia, não deu nem graça. E é uma seleção bem mais fraca também, a Zâmbia, né? Então ela provavelmente vai ter uma pancada de todo mundo no grupo, né? A seleção do Japão deve conseguir ali classificar. É um grupo um pouco encardido, mas tem um time ali que já vai tomando a porrada de todo mundo. Fica mais fácil ali para as seleções mais fortes conseguirem a pontuação em cima da Zâmbia, né? Então, sem muito susto, sem muito segredo também, Japão passa por cima de Zâmbia, tá encaminhando a sua classificação no grupo. E é isso. Bora pro próximo jogo. Eu não assisti esse jogo, Japão e Zâmbia, não vou mentir. Então não sei muitos detalhes. Só vi os melhores momentos, as estatísticas e realmente não deu muito jogo não. Só deu Japão mesmo. Aqui um jogo que nos interessa e muito. Pô, que isso, cara. A França não ganhou da Jamaica. Então a Jamaica consegue um empate ali em cima da França. E isso reflete uma coisa que a gente estava conversando também na semana passada, né? Porque, tipo, a seleção da França é muito favorita, né, com relação à Jamaica. Dentro do grupo ali, quem ou não, é um grupo que tem, como eu falei, né, tipo, principais seleções, Brasil e França. Aí a França, que ela é uma das candidatas ali, não é candidata ao título ainda, porque acabou de começar a Copa. Mas antes de começar a Copa, você já tinha uma noção ali que a França podia dar trabalho, uma das melhores seleções do mundo, e imaginava-se que a França fosse passar, não talvez passar por cima, tipo goleada, mas ganhar sem tantas dificuldades, assim, tipo, um 2-0, 1-0 fácil, e não foi o que aconteceu. A seleção da Jamaica não é tão fraca assim, tipo, como da Zâmbia, por exemplo, mas é uma seleção que não tá no mesmo nível, tá um pouco distante, né, da seleção da França, então imaginava-se que a França fosse ganhar sem tantas dificuldades, mas não foi o que aconteceu. Foi um empate. A Jamaica conseguiu segurar ali o empate em cima da França, com a França. E isso é muito bom pro Brasil, pô, porque a gente tá no primeiro lugar do grupo, né? Um jogo contra a França, se a França empata, por exemplo, já deixa difícil para elas, né? Que vai depender claro, é o fraquíssimo Panamá, mas vai depender de um jogo, de uma vitória contra o Panamá, e se a Jamaica conseguir, complicar contra o Brasil, pode passar Brasil e Jamaica, né, a depender ali. Então a França, querendo ou não, ela se complicou, por mais que tenha sido só um jogo, é um time que
talvez consiga dar mais trabalhinho para a França ali. E o Brasil, embalado, jogando bem, o próximo jogo é contra a França. Se conseguir uma vitória, então, show. Aí a França vai ser provavelmente eliminada, né? A depender de como vai ser Jamaica e Panamá também. Então, tem muito essa questão. O Brasil já consegue sair muito bem na frente porque ganha e porque os outros dois jogos são empate. Então, já tem uma vantagenzinha ali. Não perdendo da França, já tá praticamente classificado. E é isso que a gente espera, né, pô? Foi um jogaço da seleção. Vou falar já do futebol brasileiro já daqui a pouquinho. Mas com relação, por ser nossa chave ali, nosso grupo, é muito, muito importante a gente ficar sempre de olho na seleção da França. A Jamaica também, né? Porque vai ser nosso adversário. Mas a França é o nosso próximo adversário. A depender, o jogo da Jamaica já nem vai ser tão relevante para classificação assim, né? Então é isso. França não consegue ganhar da Jamaica e isso é muito bom pra gente, pô. Muito bom mesmo. Foi um jogo acirrado, disputado, mas sem nenhuma também uma supremacia da França, por exemplo. Aí aqui a gente tem uma seleção para ficar de olho. Por mais que tenha sido Marrocos, né, não é uma seleção também absurdamente forte, a seleção da Alemanha passou o carro por cima do Marrocos, 6-0, a maior goleada da Copa até agora, né, primeira rodada também, mas já foram vários jogos, pô, isso é preocupante, por quê? Porque a seleção da Alemanha, ela é uma seleção, já é uma das melhores do mundo, é top 2, né, do mundo, e a seleção da Alemanha, ela, se for pegando força, embalando ali, pode vir a ser problemático mais pra frente. Acredito que tem a diferença também da discrepância dos elencos dos times, mas uma goleada como essa vai embalando os times para poder, né, especialmente uma seleção, para poder ir conseguir novos resultados, novos jogos, novas vitórias. Então é realmente muito importante a gente ficar de olho nas seleções que podem vir a complicar a vida do Brasil na próxima fase, né? Fases mais pra frente. Então, seleção para ficar de olho aí é a Alemanha, jogou muito bem. Foram 2 gols contra também do Marrocos, mas ainda assim, mesmo que não tivesse sido gol contra, e foi um lance de que a Alemanha estava atacando, né? Então podia sair um gol sem ser gol contra, né? E então é um time que é muito volume de jogo, é um time que propõe muito jogo. E realmente o Brasil tem que ficar com um pezinho atrás aí com seleções desse nível. Já ganhamos da Alemanha, diga-se de passagem, né? Mas Copa do Mundo é outro torneio, jogo de tiro curto, times precisam muito da questão anímica, do embalo emocional ali. Então é realmente uma seleção para ficar de olho e não descartar como possível candidato aí, a candidata a um título, né? Ou a brigar por ele. E vamos falar do Brasil, né? Vai, Brasil! Pô, o Brasilzão amassou o Panamá, poderia ter sido mais e muito mais. Não teve quase nenhum perigo o jogo inteiro. Só no finalzinho ali que a seleção do Panamá conseguiu dar umas escapadas, chegou perto, teve um lance de perigo ali, foi uma boa defesa. A gente teve uma defesa muito boa. Então a seleção do Brasil foi muito bem. Como eu falei, ela passou por cima ali, amassou o Panamá, teve grandes chances. Pô, destaque aí tem várias pessoas que destacaram muito, né, no jogo. A Ari Borges, que fez os 3 gols, deu uma assistência, o terceiro gol, né, que é a assistência da Ari. Meu Deus do céu, que golaço, velho. Jogadaço do Brasil, triangulando ali, cruza a bola na área, a Ari domina, dá um tapinha de calcanhar, nossa, golaço. E também a Tamires jogou muito bem, a Tamires já veterana, joga muita bola também. A Bia Zanerato jogou muito bem também, acho que tem bons pontos aí para se destacar. A Adriana também, que é inclusive quem participa do lance ali do terceiro gol do Brasil. Então tem algumas jogadoras muito importantes ali pra gente ter sempre a noção de ficar acompanhando. E também, obviamente, tem que falar da Marta, né, que entrou, não conseguiu fazer muitos lances, né, não conseguiu fazer muitas jogadas, mas é um time que... é uma jogadora que a gente nunca pode descartar, né? A rainha, a melhor da história, Marta com o maior recorde
de gols em Copas do Mundo, feminino e masculino. Ninguém tem mais gol em Copa do Mundo que a Marta. A Marta pode ser a primeira da história a conseguir marcar gol em 6 Copas diferentes, né? 6 Copas seguidas. Nenhum outro jogador na história do futebol conseguiu fazer isso. A Marta precisa fazer um golzinho nessa Copa para conseguir esse feito, né? Além disso, pô, seria muito bacana a gente conseguir ver o Brasil levantar um caneco, né? Para consagrar ali a carreira da Marta. E seria fantástico. E, pô, uma vitória como essa já começa a embalar. É claro, é uma seleção muito fraca. É bem mais fraca que a seleção da Jamaica, que está no nosso grupo. E é bem mais fraca que a seleção da França. Então não serve de parâmetro contra o próximo jogo, que é com a França. Mas, como eu falei, é uma disputa curta, a questão anímica ali, do emocional, é muito importante numa Copa do Mundo. E você estando embalado, vamos supor, ganha da França na próxima rodada. Que seja de 1-0, né? Um jogo pegado, difícil. Vai criando essa casca já na Copa, e isso é fundamental para a gente pensar em campanha de título, por exemplo. Né? Então, a seleção do Brasil, ela fez um ótimo jogo, como eu falei, não serve de parâmetro para um jogo contra a França, mas pode servir de empolgação, daquele boost de conseguir uma vitória ou um jogo importante e bem jogado contra uma seleção, uma das favoritas, né? Então é isso. Eu já falei desde o começo que é bem legal de destacar que a seleção brasileira, apesar da nossa torcida, apesar do nosso talento, ela não é a favorita mesmo para ganhar. Tem algumas seleções na nossa frente, umas 3, 4 seleções que estão bem à frente não, vai, mas que estão à nossa frente. Tecnicamente são melhores. Só que a gente tá. Pô, nossa torcida é muito importante, a seleção tem muita qualidade técnica também. E é isso, a Pia, que eu descobri que o nome dela se pronuncia de outra forma, é Sunghag, sei lá. Já também não sei, né, como pronuncia. Ela consegue montar um time muito competitivo. O Brasil é um time que, quando perde a bola, já consegue recuperar. Como eu falei, é a fraquíssima seleção do Panamá. Mas ainda assim mostra que o desenho tático da seleção brasileira é muito interessante. Então, aquele press, né? Tipo, você perde a bola, já pressiona, ou perde, pressiona ali. Então é um time que, jogando dessa forma, com esse jeito, com essas jogadoras, a gente pode sim não sonhar, não se iludir, mas quem sabe almejar ali um possível título, uma possível final, né? São 7 jogos que faltam 6, né, para ser campeão. Então são 6 vitórias pela frente da seleção brasileira para garantir esse caneco aí. Então, da Copa do Mundo, a gente tem esses. Não foram só esses jogos, né? Tivemos mais jogos durante esse final de semana. Sexta-feira também, que eu parei de falar da sexta, que foi o jogo dos Estados Unidos. E aí no final de semana a gente teve alguns jogos. Esses foram os jogos que a gente teve, né? Deixa eu já colocar na ordem certa. A partir aqui da Estados Unidos e Vietnã, né, que eu já falei, foram esses jogos aqui que rolaram de sexta-feira para cá. Então a goleada da Zâmbia, do Japão em cima da Zâmbia, já comentei. Inglaterra e Haiti, sem muitas surpresas, mas é interessante ver uma seleção fortíssima como a Inglaterra não conseguir fazer um bom jogo contra uma seleção fraquíssima do Haiti. Então isso também já levanta uma suspeita com relação à Inglaterra. Será que eles estão jogando bem? Será que elas estão embaladas? Né? Então dá para pensar nesse ponto também. Dinamarca e China, um bom jogo, né? Seleções fortes. Suécia, uma das candidatas aí ao título também, muito forte, já uma campeã, né? Contra a África do Sul, que é uma seleção muito boa também, mas a Suécia realmente é bem mais forte ali, conseguiu a vitória. Holanda e Portugal, um bom jogo também, 1-0. O que eu falei para um jogo que a gente destacou aqui, que foi a França e Jamaica, que tem a ver com o nosso grupo, né? Não saiu do 0-0. Itália e Argentina, 1-0 também. É bom ver a Argentina perder, né? Nem que seja no feminino. Os caras estão ganhando tudo aí no masculino, né? Então é bom ver a gente tomar Não foi um cacete, poderia ter sido. Mas perdeu, isso que importa. A Argentina perdendo é sempre bom. A Alemanha ganhou de 6-0 do Marrocos, foi o que a gente conversou também. Que foi aquele atropelo da seleção alemã. E, cara, sinceramente, foi o que eu falei. Esse ponto aqui da seleção da Alemanha levanta uma. Apesar da seleção do Marrocos não ser forte, não ser tão forte quanto a seleção marroquina masculina, pô, uma goleada como essa sempre embala e tem que ficar de olho na Alemanha. Brasil e Panamá
foi o amasso brasileiro. E hoje temos o último jogo dessa primeira rodada, que é Colômbia e Coreia do Sul, às 11 horas da noite. Eu acho que eu vou assistir esse jogo, tem grande chance de assistir esse jogo. E, e é isso, pô. A primeira rodada ficou assim. Tem coisas que a gente pode já destacar, apesar de ser um jogo só. Sempre atento a essa questão são 3 jogos na fase de grupo, então um jogo é um terço do bagulho já, então é muita coisa. Então é muito importante não perder nesses primeiros 3 jogos. E nos próximos também, né? Que se perder tá fora. Mas especialmente esses 3 primeiros jogos, para ganhar confiança, para embalar e classificar, tem que vir a vitória. E aí ficou assim, né? Os grupos. Então, ainda falta um jogo para finalizar a rodada, mas já tá encaminhado ali os grupos, né? Então, Suíça e Nova Zelândia, foi o que a gente conversou também na semana passada. A Noruega se complica um pouco, porque perde na estreia e perde para uma seleção inferior tecnicamente. Então, se tivesse perdido para a Suíça, beleza, era um confronto direto, né, um jogo difícil, mas perdeu para a Nova Zelândia, que está bem atrás da Suíça, por exemplo, né? Então, temos aí possíveis surpresas nesse grupo. Será que Nova Zelândia consegue cravar a vaga da Noruega ali? Né? Seria legal a gente ver isso também. Porque o anfitriã acaba pegando aquela questão da torcida, o embalo, a vontade, pá. Então, quem sabe uma Nova Zelândia no arranca a vaga da Noruega. Pô, seria show, hein? Seria show. Temos aqui o grupo B. Austrália, Canadá, esse grupo é legal, hein? Esse grupo é bem pegado, hein? Austrália, Canadá, Nigéria e Irlanda. São seleções. A Nigéria, a seleção feminina é muito boa também. Muito boa, não, mas é boa. A Irlanda também é interessante. E aí tá muito aberto, né? Porque teve um empate, então você acaba jogando aí para as próximas rodadas. Tá assim por enquanto. Eu acho que é bem capaz de passar as 2 primeiras mesmo, Austrália e Canadá. Apesar do Canadá ter empatado com a Nigéria, acho que dá para o Canadá passar ainda. Talvez ganhe da Austrália, não sei. A Sam Kerr deve voltar, então muda muito, que ela é uma das melhores jogadoras do mundo atualmente. Capitã, né? Então ela é realmente bem importante para a seleção australiana. E ela joga muita bola também, então tem esse ponto. Se o Canadá conseguir ganhar da Austrália, já encaminha a classificação também. Mas acho que vai dar essas duas seleções mesmo, Austrália e Canadá. Não sei se vai ter uma surpresa nesse grupo. Aqui é um grupo também que possivelmente não teremos surpresas, né? Japão e Espanha são as seleções mais fortes do grupo. Cada uma conseguiu a sua vitória. Vai ter um confronto direto aí para ver quem vai pegar provavelmente o primeiro lugar. Mas assim como o Japão goleou a Zâmbia, a Espanha deve golear a Zâmbia também. E assim como a Espanha ganhou fácil da Costa Rica, o Japão também deve ganhar fácil da Costa Rica. Aí vai ver quem vai ter mais saldo. Então, se a Espanha não meteu uma goleadaça igual foi o Japão na Zâmbia, aí pode ser que o Japão acabe pegando o primeiro lugar. É claro, né? A depender do embate ali Japão e Espanha. Mas é interessante. Não deve ter muita surpresa. Acho que vai ficar entre Japão e Espanha mesmo, para ver quem pega o primeiro e o segundo lugar. Aqui, o grupo que eu falei que é bem pegado também, e é o ponto da Inglaterra, porque a Inglaterra consegue a vitória. Pô, a China perde? A China perde a Dinamarca de 1-0. A Inglaterra consegue a vitória do Haiti, mas é uma vitória muito simples, né? Então a China perdeu para a Dinamarca, que no grupo ali eu acho que é a favorita, talvez. E não perdeu também, foi 1-0, né? Então ainda existe chance para a China. E a Inglaterra tem que ficar de olho, porque esse jogo contra o Haiti aí pode ser que não conseguir fazer saldo em cima do Haiti deve ser complicado nesse grupo, porque a China provavelmente vai fazer saldo em cima do Haiti e a Dinamarca também. Então vai depender ali dos confrontos diretos para ver quem vai realmente passar. São 2 vagas, 3 seleções muito, muito equilibradas, não necessariamente muito fortes, mas são muito equilibradas. Então, interessante. A primeira rodada já foi bem interessante ali para esse grupo. A China, acho que ela consegue passar ainda, porque eu acho que ela é mais forte. Não sei. Inglaterra? Perder para Dinamarca? Não sei. Bora para esse grupo que, infelizmente, Vietnã aí não conseguiu nem fazer um barulhinho, nem umas cosquinhas direito nos Estados Unidos, e isso já demonstra que deve ser o saco de pancada aí do grupo. Então os times devem conseguir fazer saldo aí em cima do Vietnã, infelizmente, né? Infelizmente. Mas é isso. Os Estados Unidos conseguiu 3-0. E aí, como eu falei, Holanda e Portugal,
ok, 1-0, mas muito provavelmente a Holanda vai conseguir fazer saldo contra o Vietnã e Portugal também. Então, se a depender, né, dos confrontos, seria muito lindo se a gente visse os Estados Unidos sendo eliminado, especialmente por saldo, tá ligado? Porque não conseguiu fazer saldo contra o Vietnã, seria legal, mas acho muitíssimo improvável que a seleção mais forte do mundo feminina e a atual campeã não passe nesse grupo, né? Então, acho que tem chances de sim a seleção americana ser a líder do grupo, inclusive, mas na torcida para que não ganhe, para que não fique pela fase de grupo. Já, inclusive, já vai facilitando nosso caminho rumo à primeira estrelinha feminina, né? E o nosso grupo, que a gente conversou, que foi muito bom a gente conseguir. A gente não, né? A França não conseguiu a vitória em cima da Jamaica. A gente fez saldo, fez uma vitória boa, jogando bem. O próximo jogo é contra a França. Então temos esse ponto aí, né? O próximo jogo vai ser crucial para ver quem passa em primeiro. E possivelmente, se o Brasil consegue ganhar da França, ainda pode complicar a vida da França, que já tira uma seleção forte do caminho na fase de grupo. É lindo, é show. Vamos torcer aqui, vai. O Brasil ganha da França de 1-0. Jamaica deve ganhar do Panamá sem muitas dificuldades. Que ganhe, sei lá, de 2-0, 1-0, vai, 1-0 também. Aí a diferença vai ser que vai Brasil contra Jamaica pela última rodada e França contra Panamá. Então a França pode conseguir passar ainda porque deve fazer saldo, uma goleada em cima de Panamá. Então se o Brasil ganha da França, vai ser 6 pontos Brasil, França 1, Jamaica 4. E aí na última rodada o Brasil deve ganhar da Jamaica também. Aí seria aquele estratégia, né? Tirar as jogadoras principais, colocar as reservas. Se rolar isso, né? O empate tá ótimo contra a Jamaica, que aí garante que a França tá fora. Eu não gosto muito de essa ideia de prejudicar o adversário perdendo, né? Tipo, o time entra pra perder, o time entra pra empatar de propósito, sabe? Eu não gosto muito dessa ideia, mas às vezes é interessante, né? A França é uma candidata ao título, ela é forte, e conseguir já tirar na fase de grupo, porra, seria show, velho, seria show. Bora pro próximo grupo, Suécia, Itália, África do Sul e Argentina. As hermanas aí já saindo em desvantagem, isso é bom. Suécia, muito forte, né? Uma candidata aí a possível título também. Itália, África do Sul e Argentina. Tanto Suécia e Itália conseguem suas vitórias. Ok, nada de muita surpresa nesse grupo. A Argentina feminina não é tão forte quanto a masculina, então não tem muitas surpresas. O natural seria realmente uma Suécia e a Itália se classificarem, mas vale destacar que a Itália teve muita dificuldade para ganhar a Argentina, então quem sabe a Argentina consegue complicar a vida da África do Sul e da Suécia. E também a gente tem que lembrar que, não sei, não acompanho muito futebol da seleção feminina da Argentina, mas a seleção masculina da Argentina também começou mal a Copa, estava possivelmente eliminada, virtualmente eliminada, e não dá para descartar uma seleção nesse sentido, assim, especialmente a Argentina, né? Então, nada está definido, primeira rodada, mas é muito bom já ver que elas começaram atrás e com desvantagem no grupo. E o último grupo, que ainda falta concluir jogo, né? Que é a Alemanha, Colômbia, Coreia do Sul e Marrocos. Muito dificilmente vai mudar aí essas posições, talvez só Colômbia e Coreia se invirtam aí, mas Alemanha e Marrocos devem ficar aí cada um na sua posição pela goleada aplicada pela Alemanha aí. A Colômbia não é tão forte também quanto a Colômbia da seleção masculina, mas a Coreia do Sul, comparativamente, seja até mais forte do que a seleção masculina da Coreia, né? Então, acho que a Coreia do Sul tem grande chance aí de passar, capaz de ganhar da Colômbia hoje à noite, não vou expectar muito, mas é capaz da Coreia conseguir a primeira vitória e já encaminhar ali o possível um segundo lugar do grupo, né? Provavelmente a Alemanha deve pegar o primeiro lugar, ela é bem mais forte que as outras 3 seleções do grupo, não deve ter dificuldade, é bem capaz da Alemanha ser a melhor campanha da Copa, por conta já desse início fantástico e porque as seleções que estão no grupo também são bem distantes da seleção da Alemanha, né? Então é isso. Isso foi o que a gente tinha para falar de Copa. Bons jogos, muita empolgação com a seleção brasileira. A gente vai ganhar da França no próximo jogo. A gente tem que ganhar da França no próximo jogo. E é isso. Eu tô empolgado, não sei vocês.
é ruim o horário dos jogos, né? Ou é muito, muito tarde, ou é muito, muito cedo. E aí acaba complicando para conseguir acompanhar todos. Mas eu, não sei vocês também, eu amo Copa do Mundo. É um campeonato assim que deixa muita empolgação. Independente as últimas Copas, o Brasil não tem despontado ali para ser o campeão, apesar de a gente sempre se iludir, né, com a seleção brasileira. Mas, pô, eu acho muito louco a mistura, os times, as seleções. Os jogos geralmente são jogos bons, a qualidade do nível técnico ali é absurda. Sempre saem muitos golaços, sempre saem muitos lances geniais. Então a Copa do Mundo realmente é uma competição que mexe muito comigo. E eu, particularmente, sou. Não diria que é a minha competição favorita, porque não tem o Corinthians na Copa do Mundo, né? Mas, tirando ali, sei lá, Libertadores e Champions, acho que. Porque a gente joga todo ano também, né? Então você acaba ficando mais familiarizado. A Copa do Mundo realmente é aquela que mexe mais com a gente, assim, mesmo que não seja o Brasil, né, o principal candidato. Eu gosto muito de assistir a Copa, independente de quem seja os principais candidatos a ser campeão aí. Mas sou eu, né? Deixa aí nos comentários, vai colocando no chat, vocês gostam da Copa, tão empolgados? Copa do Mundo deixa vocês assim animados também? Pô, eu fico. Acordei cedo hoje pra assistir o jogo do Brasil de boa, sabe? Igual você vai pro Play Center, tá um dia antes, você tá empolgadaço, animado, nem dorme direito. Eu fiquei assim, pô, jogão, né? O Brasil arregaçou, velho. Eu, eu sempre fico muito empolgado pra ver Copa do Mundo, cara. Não me pega muito.